A paz do Senhor para todos, estamos aqui em mais um vídeo dessa sequência de estudos sobre o Apocalipse. Queremos nesse momento também fazer aqui uma apresentação, porque existem muitas pessoas que estão assistindo o vídeo, estão até comentando e não me conhecem. Então eu queria aproveitar para me apresentar. Meu nome é Hamilton Val, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério Taquara, em Duque de Caxias, onde servimos ao Senhor por mais de 30 anos. Temos ali a responsabilidade como superintendente de escola bíblica dominical. Durante 20 anos estamos nesse cargo de ensinar e propagar a palavra de Deus. Como eu já falei aqui, não é nossa intenção trazer um curso completo de Apocalipse, o tempo não nos permite, e nós temos também outros cursos evangélicos, escolas teológicas, onde você pode ter realmente mais uma base, vai ter ferramentas, slides, porque isso é muito importante no aprendizado. Então aqui é só para dar uma luz acerca desse livro maravilhoso. E hoje nós estamos no capítulo 13, Talvez não dê para me trazer todo o capítulo, de repente eu divido ele em duas partes, falando sobre a besta que subiu do mar e depois falo da outra besta. Vamos ver se o tempo vai dar. E esse capítulo de número 13, que fala sobre a besta, que todos nós sabemos que é o anticristo, é um tema que é muito explorado, inclusive pelo cinema, quem já foi ou é ligado a filmes, provavelmente já deve ter percebido que essa área do anticristo é muito explorada por Hollywood. E já há décadas, por exemplo, na década de 60, acho que no finalzinho da década de 60, tinha lá um filme chamado Bebê de Rosemary, que falava sobre o nascimento do anticristo. Na década de 70, esse tema também foi muito explorado pelos filmes A Profecia, A Profecia 1, A Profecia 2, A Profecia 3, muito explorado também. E veio outros filmes muito conhecidos que exploraram bastante esse tema. Um dos meus favoritos, eu até recomendo que vocês vejam, só deixou uma falha nesse filme, deixou uma falha muito grande, porque nesse filme chamado Megido, do ano de 2000, ele apresenta o anticristo como o diabo. Então aí ficou uma coisa fora da palavra, mas o final dele é muito interessante. Inclusive em 2006, não sei se alguém aqui vai se lembrar, o ano de 2006 foi um ano até meio atípico, porque até chamaram do ano da besta, porque no dia 6 de 2006 foi lançado inclusive até um filme, falando também sobre o anticristo, Então é um tema muito explorado, mas nós vamos aqui passar um breve comentário acerca desse capítulo. E ele começa com uma visão. Observe que no capítulo 13, eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta para acompanhar. No capítulo 13, no versículo 1, João ele diz: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. É bom lembrar, é bom dizer que essa besta, apesar dessa aparência monstruosa, não se trata de um monstro, se trata de um homem. Tanto a besta que sobe do mar, da terra, e a besta que sobe do mar, que a gente vai ver mais na frente, se trata de dois homens. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. A besta que sobe do mar é o anticristo, e a besta que sobe da terra é o falso profeta. Nós iremos comentar sobre ele ainda mais na frente. E observem que a Bíblia vai nos dizer que essa besta, ela se apresenta com 7 cabeças. É sempre bom lembrar
que aqui as 7 cabeças aqui, não é que cada um, o homem tinha uma cabeça, não, várias cabeças não. Na verdade aqui, cabeças aqui é entendido por a maioria dos estudiosos da Bíblia como um governo de coalizão, a qual terá como seu representante direto o anticristo. Eu vou até deixar um exemplo para ver se você entende o que isso quer dizer. Por exemplo, nos nossos dias hoje, nós temos aí o grupo do G7, os 7 países mais importantes do mundo. E se esses 7 países colocarem um representante, olha, você vai nos representar. É como se esse representante fosse essa besta. É só para você ter mais ou menos uma noção. E durante o período da grande tribulação, este homem estará realmente à frente do mundo, por trás dele um governo de coalizão. 7 países poderosos estará financiando esse homem, ele estará de frente para o mundo, será o líder mundial que na mente dele será o homem que resolverá os problemas da humanidade que estará passando por aquele momento. E observe que no texto está dizendo que ele tinha chifres e diademas. Na Bíblia, chifres e diademas diz respeito a poder e autoridade. E quem é que vai dar esse poder e autoridade ao anticristo? Apesar dele estar ali diante, sendo financiado por essas 7 cabeças, quem dará o poder e autoridade a ele? É só você ver aqui no versículo 2, que diz assim: e o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande poderio. Que dragão é esse, irmão Hamilton? É só você voltar no capítulo 12, no versículo 9, que lá está identificado quem é esse dragão, o próprio diabo, o próprio Satanás. Então será realmente um governo que por trás desse governo estará o próprio diabo. Então imagine o que será desses dias aqui na Terra. Agora, uma curiosidade que esse texto nos mostra, se você observar o versículo 2, vai dizer que ele era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso e a boca como de leão. Não quer dizer que era. Observe que é semelhante. Isso me chamou a atenção, apesar de eu não trazer um estudo mais aprofundado do Apocalipse. Isso me chama a atenção porque um outro profeta, ele teve uma visão semelhante à de João. Como nós já falamos aqui, o livro de Apocalipse, ele é bom ser estudado também com o livro de Daniel, porque existe muita coisa ligada entre Apocalipse e Daniel. Por exemplo, quando você abre lá em Daniel, observe só, quando você abre lá em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, olha o que diz aqui, no capítulo 7 de Daniel, versículo 2. E falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Agora olha, no versículo 4, o primeiro era como leão. Olha lá o Apocalipse. Versículo 5, e continuei olhando, eis que o segundo animal era semelhante ao urso. E o 6, depois disso continuei olhando, eis que o outro animal era semelhante a um leopardo. Veja a semelhança. Não está querendo dizer que a besta, no caso aqui é chamado de besta e é comparado a animal devido à sua atitude, à sua personalidade. Não quer dizer que é um monstro, não quer dizer que ele é um animal, mas devido à sua personalidade. Tá? E observe que há uma comparação com Daniel, mas nós não vamos entrar nesse mérito para não tomar tempo. Mas eu queria agora olhar para o versículo 3, que está dizendo que uma de suas cabeças estava com uma ferida de morte.
a Bíblia aqui ela não identifica que ferida é essa e nem quem o feriu. Por algum motivo, tá? Que Deus sabe qual é, nós não sabemos, mas se não foi revelado que ferida mortal é essa e quem o feriu, é porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe por quê. Mas isso aí, algumas pessoas aproveitam e acabam até especulando algumas coisas, né? Algumas pessoas dizem que ele vai ser morto e vai ressuscitar na frente de todo mundo. Não sei o que é, mas o que eu sei é que ele será curado de uma ferida mortal. Se você olhar mais na frente, lá no versículo 14, você vai ver o seguinte: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, a Bíblia nos mostra que algo vai acontecer com ele, tá? E milagrosamente ele será curado, e isso vai trazer uma grande admiração, um grande espanto no povo. Não sei, não sabemos o que é, tá? Isso aqui é algo reservado para o futuro, e por isso não foi dito aqui na palavra de Deus, e Deus sabe por quê. Mas você veja que devido a esta ferida, tá? Ela veio a ser curada. Ele veio a ser curado dessa ferida. E diz a Bíblia que todos na terra se maravilharam diante do anticristo. E agora o que acontece? Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Tudo o que o diabo sempre quis é ser adorado como Deus. Foi por isso que ele foi expulso do céu, porque ele queria se assentar no trono de Deus e ser semelhante a Deus, e por isso ele foi expulso. E olha o que diz o versículo 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Glórias que vão dar ao diabo, glórias que vão dar a esse homem, porque esse homem, que algumas pessoas até especulam, né? É um papa, não, esse homem é um grande político. Eu tenho assim algumas outras coisas a respeito desse homem, mas o tempo não vai dar, já estamos em 12 minutos de vídeo, senão vai ficar um vídeo muito extenso, mas existe outras passagens bíblicas que mostram que o anticristo será um grande ditador, um homem que fala muito bem, um homem que se expressa muito bem organizado e que enganará a muitos. Enganará a muitos. E ele vai trazer a adoração para si e para o dragão, que é o diabo, tudo que o diabo sempre quis, a adoração mundial. E olha que, continuando dizendo, ó, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, e deu-lhes o poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Ou seja, enquanto de um lado o diabo ele é adorado, ele é louvado, por um outro lado, blasfêmias serão dirigidas a Deus. Ou seja, vai inverter realmente o processo, né? Tanto o anticristo como o dragão, eles vão implantar um governo aonde eles vão mostrar Deus como um tirano, como Deus como um vilão da história. Vão dizer que Deus ele faz acepção de pessoas porque levou alguns para o céu e eles foram deixados aqui na terra. Então, ele fará com que as pessoas odeiem a Deus, esse grande ditador.
E olha o que diz o versículo 7. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Mundial, tá? Não é um governo local, um só país, não. É um governo mundial. Ele vai governar o mundo todo. E ai daqueles que se oporem ao seu governo. Porque nessa época vai ter muitos crentes que ficaram. Muitos crentes que ficaram vão estar aqui. Muitos vão saber realmente da origem desse homem, porque vão lembrar de palavras como essa que já foram pregadas na igreja. Então muita gente vai se opor a ele. Porém, já sabe, né, qual será o fim daqueles que se opõem ao anticristo. Serão mortos. E a própria palavra está dizendo aqui, ó, que foi permitido vencê-los. Além de muitos crentes desviados que estarão aqui na terra, terá também os 144 mil missionários, já falamos aqui sobre isso, sobre outro vídeo, que também estarão aí ajudando na evangelização. Porque a evangelização, mesmo durante o período do anticristo, ela não vai parar. Ela não irá parar, ela irá continuar. E essas pessoas serão duramente perseguidas pelo anticristo. E só vai existir um meio de salvação. A gente vai falar isso de repente no próximo vídeo. O único meio de salvação é você simplesmente negar a adorá-lo e não receber a sua marca. Caso contrário, a partir do momento que você recebe a sua marca, você está condenado para todo sempre, como nós vamos ver aqui ainda mais na frente. E olha o versículo 8, gente, que tristeza, que tristeza. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É uma passagem que muita gente fica confuso. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como assim? É porque aqui está falando do plano de salvação de Deus, que Deus na sua soberania, Deus na sua onisciência, na sua presciência, já tinha um plano de salvação para o homem antes mesmo de um mundo ser fundado. Já era plano de Deus. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Querido, você que está me ouvindo aí hoje, está desviado, está de qualquer maneira, olha, volte, tá? Se conserte, por mais duro que seja, se conserte, porque eu não quero ver esse período. Então vale a pena eu negar toda a minha carne, ser esculachado, ser escorraçado, vale a pena sofrer, vale a pena ser caluniado, para não passar por esse período triste da face da terra. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Então, resumindo, a besta que sobe do mar é o anticristo. Tem uma passagem, eu vou ler com vocês aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz aqui o capítulo 2, a partir do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha como é que Paulo ele teve também a mesma visão acerca do anticristo. Apocalipse foi escrito por João. E aqui Paulo já dá detalhes sobre esse homem. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu fui contestado em um comentário que alguém falou que não vai ter terceiro tempo. Não.
Se você, querido, estudar bem a história de Israel, você vai ver que já existe uma preparação para a construção do terceiro templo. E esse homem aqui, ele vai querer entrar no templo de Deus, sentar no templo de Deus, querer adoração como Deus. A gente vai falar isso ainda mais na frente, quando vai falar sobre a perseguição que ele vai empreender contra Israel. Mas essa besta é o anticristo, será o homem que trará a solução para os problemas mundiais, porque durante esse período o mundo vai estar em caos, porque milhões e milhões de pessoas foram arrebatados, então o mundo vai estar em caos. Vai ser necessária uma liderança forte que esteja de frente para o mundo nesse momento, e aí esse homem entrará em cena como o homem que trará a solução para todos os problemas. É claro que ele não se apresentará como uma besta, como um monstro, como um leão, como um leopardo, como um urso. Não, o seu discurso será um discurso inflamado, em que as multidões irão aplaudir, eles vão realmente, é por isso que nós sabemos, né, que é um grande político, porque ele vai ter o poder de persuadir as multidões, e as multidões o receberão como um rei, o adorarão como um Deus. E vocês lembram perfeitamente o que aconteceu com pessoas que tentaram tirar a adoração de Deus, né? Vocês lembram o que aconteceu com o próprio diabo, que era Lúcifer, foi expulso do céu. Vocês lembram o que aconteceu com Nabucodonosor, que se achou fulano de tal, foi humilhado. Lembra de Herodes, em Atos capítulo 12, em que o povo diz, é a voz de um Deus, não de um homem, foi também abatido. O que é dele está guardado e está reservado. Olha, no próximo vídeo, não vai demorar, tá? Vamos estar falando a partir do versículo 11, da besta que subiu da terra, que é o falso profeta. As duas maiores forças do mundo hoje, o que é? É a política e a religião. E durante esse período as duas estarão bem juntas, na figura do falso profeta, que nós estaremos falando no próximo vídeo. Se mais tardar amanhã, logo no dia seguinte, estaremos gravando sobre o falso profeta. Não vai dar para fazer hoje porque já está com bastante tempo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.